Influência. O que essa palavra realmente significa? Hoje, a gente vai mergulhar numa força poderosa que todo mundo tem, muitas vezes sem nem se dar conta. É sobre isso que vamos conversar. Pois é, influência. É uma palavra que está por toda parte, né? A gente ouve o tempo todo. E quase sempre ela vem junto com a ideia de, sei lá, números, seguidores, poder. Mas será que é só isso mesmo? Será que a história termina aí? Ou será que existe algo mais? Uma camada mais funda, sabe? Quase invisível, mas que tá ali, mudando o nosso dia a dia de um jeito que a gente nem imagina. Então, é exatamente essa influência mais discreta, essa influência oculta, que a gente vai explorar agora. E para começar, o primeiro passo é desviar o olhar dos holofotes, da fama. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o que todo mundo pensa que é influência, né? Os holofotes, o palco, a fama, aquela necessidade de ser ouvido. Mas do outro lado tem algo diferente. Pequenos gestos, o silêncio, a coerência. É nesse lado invisível que a coisa fica poderosa de verdade. Isso nos traz direto para o ponto central da nossa conversa de hoje, a tal da influência invisível. Uma força que não faz barulho, mas que tem um poder de transformação enorme. A frase que resume tudo é essa: a verdadeira influência acontece no invisível. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o nosso maior impacto, o impacto de verdade, raramente está nos grandes palcos. Ele está escondido nos momentos mais simples, mais discretos da rotina. Então, o que é influência, afinal, sob essa nova ótica? É uma conexão sutil. É aquele momento em que algo que alguém faz, ou diz, ou até sente, simplesmente ecoa em outra pessoa. E essa ressonância acaba gerando uma mudança. Muitas vezes sem uma única palavra ser trocada. Imagina a cena. Alguém observa uma pessoa mantendo a calma no meio de um caos, ou vê a dedicação dela num projeto, e sem nem perceber, de forma inconsciente, acaba absorvendo um pouco daquela atitude para a própria vida. Isso é influência invisível em ação. Ok, mas como isso se manifesta no mundo real, na prática mesmo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que mostram direitinho como pequenos gestos podem de fato gerar transformações gigantescas. E são situações que todo mundo conhece, né? Pensa naquele amigo que se inspira e decide não desistir só porque viu a persistência de outra pessoa. Ou na criança, que aprende o que é generosidade não porque alguém explicou, mas porque viu os pais sendo generosos. Ou quem sabe, aquele aluno que teve a vida marcada para sempre por uma única frase dita por um professor. Fica claro, né? O poder de verdade não está no espetáculo, não está na performance. Ele mora na sinceridade das atitudes, na autenticidade, naquilo que se faz quando se acha que ninguém está olhando. E é aqui que a gente chega num ponto que é quase uma revelação. A verdade é que todo mundo, sem nenhuma exceção, é um exemplo silencioso para alguém. É impactante parar para pensar nisso, né? Influenciar não é um privilégio de alguns. Faz parte da condição humana. Todos os dias, cada um de nós, na nossa rotina mais comum, está de alguma forma moldando o mundo ao redor. E como essa influência acontece? É bem mais simples do que parece. Acontece com as nossas palavras, claro, mas também com os nossos silêncios. Acontece com as nossas escolhas, desde a menorzinha até aquela que muda uma vida. E talvez o mais importante, acontece no jeito como a gente trata as outras pessoas. E o mais incrível, ou talvez o mais curioso de tudo isso, é que na maioria esmagadora das vezes, a gente nunca fica sabendo. A pessoa que foi inspirada por um gesto pode ser um colega de trabalho que nunca comentou nada, ou até um completo estranho. O impacto existe. Ele é real, mesmo que a gente não o veja. Ok, então o que a gente faz com essa informação toda? Se essa influência é algo constante e na maior parte do tempo invisível, como garantir que o impacto seja positivo? A resposta é, bem, ela é ao mesmo tempo simples e muito, muito poderosa. A chave está no poder de ser quem se é de verdade. E isso nos leva a um convite à reflexão. A ideia é, antes de se preocupar em ser ouvido, a busca deveria ser por ser coerente. O grande desafio, no fim das contas, não é ter um alcance gigantesco, mas sim alinhar o discurso com a prática. Fazer com que o que se diz e o que se faz andem na mesma direção.
Até porque a influência de verdade, a que transforma, ela não se impõe. Não dá para forçar. Ela é quase uma energia que flui naturalmente da autenticidade de cada um. Ela é transmitida e não imposta. Ela é uma consequência, não uma meta a ser batida. E para fechar, fica uma última provocação para a gente pensar. E se a maior influência que alguém pode ter no mundo não vier de nenhum esforço para ser algo ou alguém específico, mas simplesmente da coragem de ser quem se é, de forma autêntica, de forma inteira?